Estamos iniciando o programa Visão Nacional, recebendo hoje o secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Dr. João Carlos Meirelles. Doutor, o senhor esteve, uma boa noite. Boa noite. O senhor esteve recentemente na reunião de Seattle, a respeito da rodada do milênio, da OMC. Eu gostaria de começar o senhor explicando um pouco o que significa todo esse movimento, esse encontro nos Estados Unidos. Bom, em primeiro lugar, o que é a Organização Mundial do Comércio? É, hoje em dia, a organização internacional mais importante do mundo, porque ela trata da coisa mais importante, que é a relação comercial entre os países e, portanto, entre os povos. Ela substituiu o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que era o antigo GATT, e em 1995 foi transformado em Organização Mundial do Comércio. Em 1995, em Marrakech, foi decidido que 5 anos depois haveria uma nova rodada. Essa nova rodada deveria trabalhar com vários temas de comércio internacional muito importantes. Dentre eles, o que mais interessava o Brasil, o acordo agrícola, ou seja, estabelecimento de regras para o comércio mundial de produtos agrícolas e de produtos transformados de produtos agrícolas. Isso é que aconteceu, ou deveria ter acontecido em Seattle. Quem tem maior interesse nessa rodada de negociações? Os países mais ricos, os intermediários, os pobres? Porque é praticamente na área de agricultura que está tendo esse grande problema. Não, na verdade, o problema existe em vários setores. Há discussões em torno de temas centrais, como investimentos, controle de capitais, uma série de outros temas estavam presentes. Ao terceiro mundo, ou seja, a 90% da humanidade, o que interessa efetivamente é o acordo agrícola, porque, como o Brasil, a imensa maioria desses países depende basicamente de agricultura. Alguns poucos dependem, de alguma forma, de minérios, petróleo, minérios, de alguma forma geral. Porém, o acordo agrícola é que é o fundamental. Basta ver o que isso representa para o Brasil. Embora o Brasil tenha se envergonhado muito nos últimos 50 anos de ser um país agrícola, nós somos subdesenvolvidos, pedantes, achamos que somos industriais, grandes representantes do mundo do comércio e de serviços, e, na verdade, pesamos no comércio mundial menos de 1% do total das exportações do mundo. Representa internamente, o agronegócio brasileiro representa 40% do PIB do país. Do total de bens e serviços que o país cria, 40% vem do agronegócio. O brasileiro, em geral, não sabe disso e, aliás, não gosta de saber disso, porque nós viramos, especialmente nesses últimos 50 anos, nós viramos um país eminentemente urbanoide, não urbano, porque urbano é alguma coisa que se consolida como um espaço inteligente onde moram as pessoas. Nós nos ajuntamos nas cidades brasileiras e reduzimos a população rural, não por resultado do progresso, mas por resultado de um processo perverso, de um erro de condução de política econômica. Na Organização Mundial do Comércio, o que se pretendia era colocar isto em termos mais razoáveis dentro de uma agenda de discussão. A reunião de Seattle não era uma reunião conclusiva nem decisiva, era uma reunião onde se formulariam as grandes propostas, os prazos e os locais onde elas seriam discutidas. Isso significa que a preocupação, a visão que o brasileiro tem de que o mais importante nessa negociação era a área agrícola, na verdade, entre os países ricos tinha outros assuntos mais importantes, tipo Japão, Europa, Estados Exatamente. Unidos, diferente do nosso ponto de vista aqui. E diferente do nosso, nós evidentemente discutiríamos os demais pontos. Porém, a posição que o Brasil adotou, juntamente com os demais países do chamado Grupo de Cairns, que é composto hoje por 18 países, dentre eles Uruguai, Argentina, Austrália, Canadá e assim por diante, esses países fixaram como decisiva a discussão do acordo agrícola. Essa discussão importava em discutir no capítulo agrícola, e por isso, da sua pergunta muito correta, o que isso representava como prioridade para o Brasil, dentro do acordo agrícola, discutir, por exemplo, a questão dos subsídios à exportação. Hoje, o Brasil produz, por exemplo, frango,
vende no mercado internacional de forma extremamente competitiva, somos os mais competitivos no mundo em termos de carne de aves. No entretanto, perdemos concorrências para os Estados Unidos e para a França no Oriente Médio. Por quê? Porque o nosso frango, que nós colocamos no porto a $750 a tonelada, eles colocam por menos de $750, porém custa a eles $1.500. Eles subsidiam, portanto, o dobro do nosso custo e do nosso preço de venda. Ou seja, e com esse tipo de discussão não se pode prosseguir no comércio mundial. Nós somos competitivos e concorrentes, só que não conseguimos competir com o Tesouro Europeu. Isso acontece também com os Estados Unidos? Tem esse tipo de apoio governamental? Tem, fortíssimo. No caso do frango, eles dão um subsídio enorme às exportações. Outro capítulo importante que vale para os Estados Unidos são as barreiras às importações. O suco de laranja brasileiro, para entrar nos Estados Unidos, paga $432 por tonelada para entrar nos Estados Unidos. E ainda assim somos os maiores exportadores mundiais de suco de laranja. São Paulo, em particular, é o maior produtor mundial de suco de laranja, temos o maior laranjal. Então são estas deformações que fazem parte desta grande discussão que, digamos assim, iniciou-se de forma muito conturbada em Seattle, conturbada por dois grandes problemas. Um primeiro problema de natureza popular. Houve realmente uma concentração de manifestantes em Seattle, muito grande, com um tipo de manifestação muito superior àquela que parece que o governo americano esperava. Eu digo parece porque nunca se sabe bem qual é o circo que os outros pretendem montar para justificar a sua perversidade. Nós vamos pedir licença, Claro. vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já. Imposto bem aplicado é qualidade de vida. Mas às vezes o dinheiro fica no meio do caminho e, o que é pior, com a sua cumplicidade. Minha! A maior parte dos recursos dos estados para obras e serviços vem do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O ICMS já está incluído no preço. O consumidor paga e quem repassa é o comerciante, o industrial, o prestador de serviço. Mas aí vem a pergunta: vai querer nota? E qual a diferença? Quando não exigimos a nota fiscal, o dinheiro do imposto pode ficar no bolso do empresário, em vez de beneficiar a comunidade. Nota 10 para você, consumidor que pede nota fiscal. Estamos de volta com o programa Visão Nacional, recebendo hoje o Dr. Meirelles, secretário de Agricultura do Estado de São Paulo. Secretário, no bloco anterior, o senhor chegou a citar os produtos, o suco de laranja, como um dos empecilhos para a negociação em Seattle. Esse é o único produto brasileiro? Não, veja bem. Tem debate na negociação? Na verdade, nas negociações se discutem conceitos e critérios. Fundamentalmente, o dinheiro que os países aplicam em subsidiar os seus produtos agrícolas, seja para os produtores, seja para a exportação desses produtos, o que os países criam de barreiras contra a entrada de produtos no seu mercado interno, seja impedindo, seja estabelecendo regime de cotas, regime de tarifas especiais para volumes de produtos exportados e assim por diante. Então, as discussões são genéricas. Mas todos esses temas que fazem parte do chamado acordo agrícola nos dizem respeito de forma muito impactante, porque, como eu disse, 40% das exportações do país e 40% do PIB do Brasil são representados por produtos de origem rural, transformados ou não. No caso do Brasil, os principais produtos exportados são soja e seus derivados, café, açúcar, suco de laranja e carnes. Só para dar o número total, dos 51 bilhões de dólares que o Brasil exportou no ano de 98, 20,3 bilhões de dólares
são representados pelo setor do agronegócio. Portanto, é algo extremamente importante. Mas muito mais importante ainda, quando nós consideramos o resultado dessa exportação. Em um ano terrível para os produtos do agronegócio, como foi o ano passado, de 98, perdão, o ano atrasado de 98, nós tivemos um saldo positivo na exportação dos produtos do agronegócio de 10,4 bilhões de dólares. O único grande setor que deixou esse saldo e que salvou a balança de exportações. No ano passado, 99, até outubro, porque agora estamos no início do ano e, portanto, não temos o fechamento do ano de 99, até outubro de 99, os produtos do agronegócio já tinham consolidado um saldo positivo para a balança de exportações do país de 9,8 bilhões de dólares. Num ano que, como todos sabemos hoje, o Brasil encerrou com um saldo negativo geral de quase 2 bilhões de dólares. Portanto, a discussão central desse problema é vital para todos os países em desenvolvimento que dependem da exportação do agronegócio. E uma das características perversas do século que estará terminando no fim deste ano 2000, exatamente é o decréscimo do valor unitário dos produtos agrícolas e o aumento da produção no mundo inteiro. O aumento dos protecionismos dos países ricos em detrimento dos países pobres. E isto gera uma reflexão extremamente importante e por isso Seattle deveria, como uma obrigação moral para com o restante do mundo em desenvolvimento, ter evoluído e não ter sido o redondo fracasso que foi. Indiscutivelmente, quem saiu derrotada de Seattle foi fundamentalmente a Organização Mundial do Comércio. Ela é quem sofreu na decorrência da sua incapacidade de produzir uma reunião, de preparar uma reunião, como se ela tivesse sido simplesmente um acidente de percurso e não uma coisa que teria que ter sido preparada detalhadamente. Não se pode ir a uma reunião onde estavam presentes 134 países e se considerarmos a União Europeia como representante de um bloco 135, não se tem cabimento que não se tenham documentos prévios elaborados e até a semana anterior, na última reunião havida em Genebra, não se havia conseguido sequer fazer um texto preliminar de cada um dos temas. Ou seja, nós poderíamos dizer que foi uma reunião improvisada, apesar de decantada e negociada durante 5 anos. A Organização Mundial do Comércio sai derrotada. Nossos países do terceiro mundo, indiscutivelmente frustrados na expectativa, não de resolver o problema, mas de começar a desenhar uma agenda para resolver o problema. Ninguém imagina que a União Europeia vai deixar de cobrar 18% sobre o suco de laranja, para ser recidivo sobre o tema suco de laranja, para entrar na Europa. Mas nós gostaríamos de saber se em 5 anos, se em 10 anos, nós não poderíamos ir reduzindo isto. E isto vale para todos os produtos. Então, isto impõe um aprofundamento da reflexão sobre o tema que nós estamos discutindo. Ou seja, como nós estávamos falando antes, não há outra fronteira de emprego no país hoje. Nós temos que gerar, neste ano de 2000, 1.800.000 novos empregos para os jovens brasileiros com 18 anos que entram no mercado. Aonde nós vamos criar isso? No comércio que é virtual e que é autosserviço cada vez mais você vai comprar pela internet e não no balcão de um comércio onde tem alguém atrás vendendo e também é o problema da mão de obra não muito qualificada. Que é a fronteira de serviços. Exatamente. Serviços é a fronteira do século XXI que começará no próximo ano de 2001. Esta fronteira exige uma preparação, um grau quase que sofisticado de preparação da mão de obra, que o filho do trabalhador analfabeto ou semi-analfabeto terá, mas ele, trabalhador, não tem mais tempo porque nós precisamos criar um emprego hoje. Exato. Então, com esta urgência de criar um emprego no agronegócio, de sermos um país autossuficiente em comida, somos exportadores de comida, só temos miséria e fome porque não temos emprego. Ora, se o emprego só existe no agronegócio, é preciso aumentar a exportação, porque aumentando a exportação, aumentaremos também a inserção social e o aumento interno de comida. E eu vou pedir licença mais uma vez, vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já.
A sonegação está cada vez mais sofisticada com a prática dos crimes do colarinho branco. Isso tem exigido o constante aperfeiçoamento da fiscalização no intuito de proteger o dinheiro público e desbaratar essas verdadeiras quadrilhas. A Secretaria da Fazenda de São Paulo criou uma equipe de inteligência fiscal para aprofundar as investigações de fraudes de grande valor arquitetadas por esses grupos. Essa equipe trabalha com a colaboração do Ministério Público e 8 de seus integrantes estiveram no Centro de Treinamento do Governo Federal Americano, na Geórgia, aperfeiçoando-se na investigação de fraudes financeiras e na obtenção de provas em computadores. Esse trabalho já deu resultado, possibilitando recuperar 83 milhões de reais de ICMS. Além disso, fraudes que resultaram em sonegação superior a 300 milhões de reais estão sendo investigadas. Estamos de volta com o programa Visão Nacional, recebendo hoje o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Dr. João Carlos Meirelles. Secretário, viramos o milênio, 5 anos de negociação, fracassou a reunião de Seattle. Qual o futuro da rodada do milênio se nós já estamos no milênio, ano 2000? Estaremos o ano que vem. Sim. O milênio começa em 2001. Em 2001. No entretanto, nós estamos diante de um fato novo político muito importante. É curioso que os incidentes de rua de Seattle tornaram Seattle alguma coisa da rotina da conversa do dia a dia no mundo inteiro. Ou seja, popularizou um tema que era muito hermético, tema do comércio mundial. Evidentemente, o quebra-quebra de rua, aquela polícia extremamente bem preparada, mostrou ao mundo inteiro que esse tema deve ser muito importante. Se tem todo esse quebra-quebra lá no oco do mundo, porque Seattle está lá na divisa do Canadá com os Estados Unidos, no Pacífico, deve ser uma coisa muito importante. Então, acho que o resultado político de Seattle é extremamente importante para mostrar claro que ou os pobres do mundo se unem, se organizam para fazer valer o peso do seu conjunto, ou o mundo desenvolvido vai continuar a trabalhar em dividir os pobres, e a velha teoria do Luís XIII continua a funcionar, dividir para reinar. Na medida em que nós continuamos a trabalhar permitindo que o mercado internacional faça chantagem entre Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil, eu compro mais barato de você, eu compro daquele, ou nós nos organizarmos para o Mercosul agir como bloco, trabalhar não para discutir tarifinhas internas, mas para discutir mercados terceiros onde possamos atuar em conjunto, é esta fisionomia que fica como resultado de Seattle. Ou seja, é preciso que, diante do fracasso institucional, não se conseguiu concluir a agenda que deveria começar neste ano de 2000, não se conseguiu definir nenhum avanço concreto, pelo contrário, há uma sensação até de retrocesso, porque isso vai fazer com que os blocos ricos fiquem mais rigorosos daqui para diante. Isso nos obriga a uma reflexão muito clara e muito definitiva. Primeiro, nós temos que trabalhar rapidissimamente para a abertura de novos mercados. Segundo, nós precisamos trabalhar efetivamente na certificação da qualidade dos nossos produtos, porque esta vai ser uma barreira não tarifária. Eu não compro o trigo americano porque eles têm uma doença nos Estados Unidos que nós não temos no Brasil. Isso nós podemos fazer. Eu não posso dizer eu não compro o trigo americano. Se ele tiver uma doença, eu posso não comprar. Portanto, eu preciso ter o cuidado que os produtos brasileiros tenham uma qualidade indiscutível em qualquer mercado e também para o mercado interno, porque nós precisamos superar esta visão perversa de país colonial, de que nós exportamos as coisas de primeira classe e deixamos para o consumidor de segunda classe interna os produtos. Então eu acho que esta concepção nova, moderna, da inserção na globalidade, que já é um fato, não tem o que discutir, isto nos obriga a uma série de posturas internas e externas. Secretário, essa guerra do comércio na área agrícola é mais uma guerra de pobres, entre pobres e ricos, ou entre ricos também existe, entre Europa e Estados Unidos? Também entre ricos também. E é curioso. Enquanto os Estados Unidos e a Europa estão unidos em algumas posições, no caso agrícola, os Estados Unidos é parceiro nosso. Por quê? Porque
a União Europeia pratica volumes de subsídios escandalosos. No ano de 98, a União Europeia aplicou como subsídio à sua agricultura 142 bilhões de dólares. Os 29 países mais ricos do mundo, reunidos na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, em 98, gastaram 366 bilhões de dólares em subsídio às suas agriculturas. Meio então, eles PIB têm brasileiro aqui. meio PIB brasileiro, isso, se você quiser, mais de 7 vezes do que o total das exportações brasileiras, que em 98 foram de 51 bilhões de dólares. A briga entre Estados Unidos e União Europeia é evidente, desde a briga da banana, a briga da carne com hormônio, enfim, uma série enorme de brigas que tem, porque hoje o lobby desses setores, nesses países, são lobbies muito fortes. Ao passo que no Brasil, o setor da agricultura ficou até agora nós estamos ressuscitando a importância disso, decodificando para a opinião pública o peso da agricultura, do agronegócio no país, mas até agora nós ficamos como um setor secundário. Os economistas desse país, vamos dizer assim, conhecem juros, aplicação, hedging, umas palavras muito complicadas, mas até agora não conversavam com o setor agrícola porque achavam que era um setor aí caipira e atrasado. De repente, descobriram que o país depende do agronegócio. E no Mercosul, os 4 países, eles se dão bem nessa questão da agricultura? Veja com bem. relação à posição do bloco na OMC? Veja bem, trabalho em família e em sociedade é sempre muito complicado. Especialmente em países que até 20 ou 30 anos atrás permitiam-se o luxo de interferências internacionais que garantissem a nossa divisão. Não sei se todos estão lembrados, por exemplo, de um determinado período, na década de 50 e de 60, que além das intervenções do serviço secreto norte-americano para promover golpes de Estado nos países da América Latina, vamos dizer assim, em defesa contra o comunismo, aquelas coisas maravilhosas que nós vimos aqui no Brasil em 64, depois no Uruguai, na Argentina, no Chile, etc. Além disso, nós éramos tidos como inimigos. O Brasil comprava um porta-aviões, aquele famoso ferro velho, Minas Gerais, a Argentina tinha que comprar avião a jato, porque o perigo brasileiro é tremendo. E, evidentemente, estava servindo exclusivamente ao mercado de armas e aos interesses econômicos dos ricos. Então, superar isso não é fácil. E o Mercosul é um exemplo disso. Só que agora fica absolutamente evidente de que nós temos que deixar qualquer divergência para depois da manhã. Vamos nos concentrar nas nossas convergências. E um tema central de convergência é o agronegócio, porque ele é o mais importante índice econômico de exportação, de mercado interno, nos 6 países do Mercosul ampliado. Os 4 do Mercosul original, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, e mais o Chile e a Bolívia. Portanto, hoje o contexto no Mercosul, com a posse de novos presidentes no Uruguai, na Argentina e no Chile, isto importa num esforço agora extremamente concentrado para consolidar como bloco, não como bloco virado para dentro, como bloco virado para fora, ou seja, para agir em conjunto no tema agronegócio em terceiros mercados. Secretário, chegamos ao final, gostaria de ouvir as considerações finais, por favor. Em primeiro lugar, muito sucesso ao seu programa. Acho que o tema, só o título já é extremamente auspicioso. Visão nacional. É isto que o Brasil está precisando. Deixar a visão paroquial, curial, para ter realmente uma visão nacional, que hoje importa em ter uma visão mundial global. Portanto, os meus votos de um extremo sucesso na discussão de temas dessa importância. E é isso que é importante. Os meios de comunicação discutirem, evidentemente, o problema da greve, o problema da falta de água em algum lugar do mundo, mas, sobretudo, o que diz respeito ao nosso trabalhador. Como é que nós fazemos para resolver o problema do emprego dele? Porque aí é que começa o respeito à dignidade do homem. O homem sem trabalho, sem emprego, é um homem que está desrespeitado pela sua sociedade. Portanto, eu desejo que este programa Visão Nacional, o seu sucesso, o sucesso do programa, possam discutir isso. Não tem sentido, um país como esse, viver a humilhação
do desemprego, da miséria e da fome num país que é exportador de comida. Nós agradecemos a presença do secretário João Carlos Meirelles e tenham todos uma boa semana e até o próximo programa.